Você fez a punção do seu nódulo de tireoide, recebeu o resultado e lá está escrito Bethesda 3, atipias de significado indeterminado. E aí vem o medo, a busca no Google e a pergunta que não sai da cabeça: será que eu tenho câncer? E hoje eu vou responder com clareza, como patologista que realiza a punção e lê essas punções. O Bethesda 3 não é um diagnóstico que você precisa temer tanto, mas também não é um diagnóstico que você possa ignorar. O que é a classificação de Bethesda? Esse é o sistema que organiza os nossos resultados de punção por agulha fina de nódulos da tireoide. É o sistema internacional padronizado para reportar esses resultados de punção de tireoide. A versão atual é a terceira edição de 2023 e são 6 categorias. Bethesda 1, não diagnóstico, quando nós não temos material suficiente. O Bethesda 2 são os nódulos que nós chamamos de benigno e que permitem um acompanhamento clínico. Já o Bethesda 3, tema desse vídeo, são as atipias de significado indeterminado que ficam em cima do muro. Bethesda 4, neoplasia folicular, que também é indeterminado sobre o risco de malignidade. Bethesda 5 nós consideramos suspeito para malignidade, geralmente a partir daqui já é uma conduta cirúrgica. E Bethesda 6 quando nós sabemos que é um nódulo maligno. Então o Bethesda 3 fica no meio desse espectro. E ele existe porque há casos em que as células têm algo diferente do padrão, mas sem critérios suficientes para nós chamarmos essas células de malignas ou afirmarmos que elas são benignas. Mas por que meu laudo ficou no atipias de significado indeterminado? O nome correto da categoria 3 na terceira edição do Sistema Bethesda de 2023 é AUS, atipias de significado indeterminado, do inglês Atypias of Undeterminate Significance. Quando eu emito um laudo de atipias de significado indeterminado, significa que eu observei células que fogem do padrão, que eu considero claramente benignos, mas não atingem os critérios para o claramente maligno. Isso acontece porque a punção coleta células soltas, às vezes nós não temos a arquitetura do tecido. Em alguns casos, a distinção depende da relação do tumor com a cápsula, como nas neoplasias foliculares, algo que só a peça cirúrgica após a cirurgia pode nos revelar. Um resultado de atipias de significado indeterminado não é um erro do patologista e nem falha da punção. É a resposta correta diante de células que não se encaixam em nenhuma das categorias dos extremos ou malignos, que são as categorias definitivas. E o Bethesda 2023 estima, a terceira edição do Sistema Bethesda estima que o risco de malignidade da categoria 3 do Sistema Bethesda varia entre 10% e 30%. Ou seja, a maioria dos nódulos classificados como atipias de significado indeterminado, especialmente nas mãos de patologistas experientes, é benigna. Em uma parcela significativa desses casos, a investigação vai confirmar a ausência de câncer. Mas uma parcela real pode ser maligna e é por isso que o resultado não pode ser ignorado, já que 30% desses casos podem ser malignos. Atipias de significado indeterminado é um convite a uma investigação mais aprofundada e não uma sentença, e não um sinal de que tudo está bem. E sobre os testes moleculares nos casos indeterminados? Os testes moleculares analisam o material da punção em busca de alterações genéticas que estão associadas ao câncer de tireoide. Há classificadores de expressão gênica e o resultado de baixo risco reduz expressivamente a chance de ser câncer e pode evitar a cirurgia. E também há painéis de mutações. Mutações de alto risco fortalecem uma indicação cirúrgica com base molecular. Se o médico não mencionou essa possibilidade após o resultado de atipias de significado indeterminado, vale perguntar se faz sentido no seu caso. E o que fazer após eu receber um laudo de Bethesda 3? As opções recomendadas pela ATA de 2025 são, primeiro, repetir a punção.
porque pode ter sido uma questão mais da amostra do que necessariamente das células. Ou a amostra é pouco celular e quando nós repetimos a punção, nós ficamos tranquilos de puxar para baixo o benigno ou afirmar que aquele nódulo é pelo menos suspeito ou maligno. E esse nódulo é reclassificado para uma categoria com maior definição clínica. Segunda opção é o teste molecular, quando disponível, pode orientar sem a necessidade de cirurgia imediata. A cirurgia diagnóstica ou lobectomia geralmente também é uma opção quando o teste não estiver disponível, já que ele só está disponível na rede privada e não é tão baratinho assim. Os resultados permanecem indeterminados ou o perfil clínico aumenta a suspeita. A decisão leva em conta o ultrassom, o histórico clínico e a preferência informada pelo paciente. Um detalhe importante, a ata não menciona, mas muitas vezes nós pedimos a revisão de um patologista experiente em tireoide, um patologista que tem mais contato com a punção de tireoide. E ele revisa esse material, muitas vezes ele consegue resgatar essa amostra e tirar do Bethesda 3 e colocar nas categorias mais definidoras como Bethesda 2 ou Bethesda 5 e 6. Resumo rápido, atipias de significado indeterminado, Bethesda 3 não é diagnóstico de câncer. O termo FLUSH foi descontinuado em 2023 e nós não utilizamos mais. Agora é apenas atipias de significado indeterminado. 2. O risco de malignidade é de 10 a 30%. Isso significa que 70% desses laudos devem ser benignos. 3. Atipias de significado indeterminado é o limite da citologia e não uma falha do patologista que está emitindo aquele laudo. Quais são as opções quando eu tenho um laudo Bethesda 3? Pedir a revisão de um patologista especialista em tireoide, que de repente ele é capaz de deslocar do Bethesda 3 para as categorias assertivas 2 ou 5, 6, teste molecular ou cirurgia diagnóstica, geralmente a lobectomia. O teste molecular pode evitar a cirurgia quando ele apresenta baixo risco ou fortalecer a indicação de cirurgia quando ele vem com alto risco no laudo molecular. Se você achou esse conteúdo útil, deixe o seu like, compartilhe com outros profissionais e pacientes que precisam dessa informação. Não se esqueça de seguir o canal Tireoide na Prática. Um abraço e até mais.